Boa noite, a paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez reunidos, né? Para falar um pouco sobre nossa mãe, sobre Nossa Senhora. Semana passada não tivemos a live de Nossa Senhora porque estávamos na novena de Pentecostes e, obviamente, que também junto com Nossa Senhora, né? Ela que segunda-feira teve aí a missa, né? Aquela missa que nós celebramos, né, como uma grande solenidade da Igreja da Maria, Mãe da Igreja, né? Ela que em Pentecostes gera a Igreja. Mas hoje nós vamos continuar a nossas lives, né? Querendo dar boas-vindas também pessoal no Instagram, principalmente o Ministério Jovem que costuma acompanhar a gente pelo Instagram, na nossa página, né? Hoje com essa novidade aí também. E nós continuamos com as nossas sequências de lives de Nossa Senhora, meditando sempre que Nossa Senhora é a mesma Mãe de Jesus, é a única Mãe de Jesus e que nessa interlocução de aparições que nós vamos conversar aqui, a mensagem sempre está interligada. E hoje Nossa Senhora de Lourdes tem uma chave muito interessante do antes e do depois da aparição de Lourdes, e que nós vamos chegar até ela em algum momento. Queria só virar um pouquinho aqui, né, sobre a imagem do local das aparições, né? Acredito que seja possível de se visualizar. Vou mudar um pouco aqui o ângulo para ver se dá para enxergar melhor. Então, esse é o local, é a gruta, lá onde foram acontecendo as aparições, né, como Santa Bernadette viu e conheceu Nossa Senhora. Nesse lugar, né, houveram algumas aparições de Nossa Senhora. E aí nós vamos saber um pouquinho sobre essa revelação de Deus para nós, né? Como que Nossa Senhora foi parar em Lourdes? Bem, quem acompanhou a última live, que foi sobre Nossa Senhora em La Salette, ela, naquela aparição, deixou claro que haveria um outro momento, um outro episódio. E esse episódio chega em 1858 em Lourdes. Então vamos ver que existe uma sequência e nesse contexto que nós estamos falando, existe uma sequência bem específica do momento que a França está vivendo e da França para o mundo, né? A França viveu a Revolução e aquilo foi um dos grandes carros-chefes para as revoluções que aconteceram no mundo. E nesse momento, Nossa Senhora dá muita atenção para a França. Então, em 1830, ela vem, né, como Nossa Senhora das Graças, onde temos a imagem da medalha milagrosa. Nós temos Nossa Senhora em La Salette, em 1846, e agora, em 1858, em Lourdes. Tá? Nesse caso, em Lourdes, Nossa Senhora aparece a primeira vez no dia 11 de fevereiro. E nesse dia, então, é comemorado o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Para quem que ela aparece? Para uma única vidente, chamada de Bernadette Soubirous, né? Na época com 14 anos. Nesse dia da aparição, ela não estava sozinha, ela tinha uma irmã chamada Marie Toinette, de 11 anos, e uma amiga, Jeanne Abadi, de 12 anos. Bom, resumidamente, nessa história de Nossa Senhora de Lourdes, Bernadette e suas duas companheiras, né, sua irmã e sua amiga, estavam percorrendo uma região de Massabielle, procurando gravetos para fazer lenha, para usar como lenha, né, para fazer fogueira. Sua família era muito pobre, seu pai, né, passou por um desemprego.
e então elas estavam catando esses gravetos para fazer lenha, sendo que Bernadette ela já sofria de problemas de saúde, sofria de asma. Então, era a recomendação extrema da mãe que ela não pudesse pegar friagem. E aí elas passeando por um lugar, queriam ver onde que o canal, né, de onde corria a água, e se encontrava com o rio Gave. E elas foram caminhando até chegar a um momento que tinha uma gruta e não podiam passar a pé enxuto nesse local. Então as outras duas passaram e se molharam, né, numa água muito fria, né, nesse período na Europa está finalizando aí o inverno, né? Enquanto que aqui no Brasil é verão, lá é inverno. Então as águas muito geladas e então Bernadette ela não atravessa e começa então a se preparar para tirar o sapato, a meia, né, a fim de atravessar, né? E aí acontece então que ela tem esse primeiro contato com Nossa Senhora sem ainda saber que era Nossa Senhora, tá? Ela vem numa gruta, né, como eu falei, e aí eu quero me ater por enquanto das aparições e falar depois da posição da igreja. Vou passar um pouquinho aqui. Então, o que acontece com Bernadette? Ela relata várias vezes, né, diversas vezes ela fala sobre Nossa Senhora, mas sem falar que é Nossa Senhora, isso é importante e é muito interessante, né? Ela foi interrogada por diversas vezes, né, após as aparições terem começado, e ela em nenhum momento cita que é Nossa Senhora. E aí a gente vai fazer uma localização, tá? Da pessoa de Bernadette com relação a essa aparição que é muito importante para a igreja. Quando elas atravessaram o rio, que Bernadette tenta, né? Ela vê Nossa Senhora e ela não diz, né, que é Nossa Senhora, mas ela diz que é uma dama. Né? Olhando na gruta, viu uma dama vestida de branco. Tinha um vestido branco, um véu branco, um cinto azul e uma rosa em cada pé, da cor da corda do seu terço. Ou seja, Nossa Senhora aparece também segurando o terço. E aí Bernadette, ela acha que é uma ilusão, esfrega os olhos, igual em desenho animado que a gente costumava ver, né? A pessoa esfrega os olhos pensando que é uma ilusão, ela faz isso, mas continuava ali, naquela visão. Então ela tenta fazer o sinal da cruz, mas não consegue. A mão de Bernadette não sobe, não consegue fazer o sinal da cruz. Isso é muito interessante. E depois que Nossa Senhora Nossa Senhora faz o sinal da cruz, ela está com um terço, né? E faz o sinal da cruz, então Bernadette consegue fazer o sinal da cruz. E aí ela pega o terço, né? E consegue rezar o terço. Ela se coloca de joelhos, né? E consegue então fazer a oração do terço. Um fato muito interessante: Nossa Senhora, durante esse momento, ela está com o terço na mão, acompanha Bernadette. Ela começa fazendo o sinal da cruz, mas ela não reza o terço. Olha que interessante. Porque Nossa Senhora, já dizia Padre Paulo Ricardo explicando, na oração do Pai Nosso existe uma parte da oração, uma súplica, que nós rezamos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí Padre Paulo Ricardo explica que Nossa Senhora não teve ofensas contra Deus. Então ela não pode rezar o Pai Nosso nesse sentido. E na oração da Ave Maria, no terço, Nossa Senhora também não reza, porque a súplica na Ave Maria é a pessoa de Maria. Então ela não pode também fazer a oração da Ave Maria, porque é uma súplica a ela, é um pedido de intercessão a ela. Então ela não ora, ela não reza a Ave Maria também, porque ela não pode fazer uma súplica a si mesma, ela suplica ao Filho Jesus Cristo, a Deus. Então, Nossa Senhora acompanha nas contas
o terço, mas não reza, né? Ou seja, ela acompanha, ajuda a Bernadette a rezar, né? E aí, acabado o terço, elas conversam um pouco sobre isso, né? Porque Bernadette, no início da aparição, ela percebe, né, uma mexida na gruta, né, como se tivesse tido um vento, e a princípio ela, né, não identifica, e depois Nossa Senhora aparece e que ela faz todo esse processo de oração. Vai para casa, pergunta às amigas se viram alguma coisa, elas dizem que não, e aí ela conta pedindo que as amigas e a amiga e a irmã jurassem que não iriam contar para ninguém. Elas juram, mas pelo contrário, né, chegam em casa e contam então para suas famílias que a Bernadette tinha visto uma aparição. Isso foi a primeira aparição. A segunda, ou seja, a primeira foi no dia 11 de fevereiro, a segunda numa quinta-feira naquele ano, a segunda foi no dia 14 de fevereiro, né? E ela fala que foi no domingo e voltou agora com várias moças, né, para ver se ela não tinha se enganado, ou seja, ela estava muito desconfiada do que ela tinha vivido e ela então chama, né? Ela estava se sentindo muito constrangida, a mãe falou para ela, minha filha, não volta lá, né? E enfim. Mas ela falou que com a mãe, mãe, quero ir, eu quero ver, eu quero tirar essa dúvida. E a mãe então autoriza. E então ela pega água benta, algo muito interessante da pureza de Bernadette, né? Ela pega água benta na paróquia e leva na intenção de jogar na visão, percebendo o sentido espiritual do sacramental que é a água benta. Né? Qual o sentido de Bernadette usar água benta aqui? Se a visão fosse de Deus, ela não se sentiria mal com a água benta. E, pelo contrário, se fosse, né, algo do mundo espiritual que viesse do maligno, então essa visão se sentiria mal, né? E provavelmente desapareceria com o uso da água benta. Né? Esse foi o sentido de Bernadette ter levado a água benta. E aí acontece que ela começou a rezar o terço, né? E a visão aparece após a primeira dezena do terço. E aí Bernadette faz esse gesto, né, de jogar água benta na visão que ela tinha. E enquanto isso, Nossa Senhora, então, acha aquilo interessante, né? O gesto simples, né? Humilde, né? E ao mesmo tempo um tanto infantil, né? Puro de Bernadette, né? Nossa Senhora sorri, né? Como quem olha uma criança, né? E vendo ali, né, a pureza do gesto, Nossa Senhora, né, balança a cabeça, né, vendo assim a pureza de Bernadette. É uma cena bem interessante. E ela vai, né, fazendo esse movimento então de rezar o terço e jogar a água benta da garrafa até que acabe, né? E Nossa Senhora então, né, como que se divertisse, né, não com o sarcasmo de Bernadette, mas como uma mãe, né, que vê seu filho, né, fazendo gracinhas, né, quando criança. Então ela vê isso, né, com muito gosto, Nossa Senhora, né? E ela não chegou nesse dia a falar nada com Bernadette, ou seja, foram duas aparições até o momento. Bernadette teve esse contato, mas ainda Nossa Senhora não disse nada, nem disse quem era. E aí Bernadette segue chamando de uma dama, né, que estava vestida de branco. A terceira aparição foi no dia 18, né? E aí, novamente numa quinta-feira, e ela então chama algumas pessoas importantes. Então vejam o movimento que está acontecendo em Lourdes. Ela vê primeiro, estava com duas pessoas que não deram muita atenção, que era a irmã e a colega. Depois ela vai com algumas moças e agora ela chama alguém, né? Chama pessoas que ela considera importantes. E ela vai dizendo: fui ali com algumas pessoas importantes que me aconselharam a pegar papel e tinta
ele pedisse que, se tinha algo a me dizer, que tivesse a bondade de colocá-lo por escrito. E aqui acontece algo muito importante. Tendo chegado lá, comecei a recitar o terço. Após ter rezado a primeira dezena, vi a mesma dama. Transmiti esse pedido à senhora. E eu fiz questão de grifar isso aqui. Ela se pôs a sorrir e me disse que aquilo que tinha para me dizer não era necessário escrevê-lo. Considero essa mensagem central de Nossa Senhora de Lourdes para Bernadette. Aquilo que tinha para me dizer não era necessário escrevê-lo. Ou seja, é o primeiro momento que Nossa Senhora fala com Bernadette, e quando Bernadette pergunta, né, o que a senhora tem a dizer, né, qual é a sua mensagem, ela fala, o que eu tenho a dizer não preciso escrever. Por quê? Porque a mensagem central já estava acontecendo desde a primeira aparição, que era a oração. Nossa Senhora tem uma mensagem em Lourdes, e ela começa essa mensagem através da oração do Rosário, né? Ao rezar o terço, já começa a mensagem de Nossa Senhora, que é a nossa vida de oração. Veja que isso vai sendo repetido nas aparições de Nossa Senhora, como ela solicitou lá em La Salette, como aconteceu também, né, ao pedir a Juan Diego lá em Guadalupe, né, para que ele levasse o pedido ao bispo sobre a construção então da igreja. E ela diz assim: me perguntou se eu queria ter a graça de voltar ali durante 15 dias. E ela respondeu que sim. Então aqui começa uma quinzena que, nesse caso, não são 15 aparições, mas Nossa Senhora pediu para que ela voltasse ali durante 15 dias. Tá? Então, essa foi a terceira aparição e, no caso, né, foi a primeira vez que Nossa Senhora conversa com Bernadette, né, troca aí de palavras. A quarta aparição foi numa sexta-feira, dia 19, no dia seguinte, e ela colocou a situação. Né? A quarta aparição foi silenciosa. Bernadette saudava com as mãos e a cabeça. Dava gosto vê-la. Era como se na vida toda não tivesse feito outra coisa que não fosse aprender a fazer esses cumprimentos. Esse é o testemunho de uma vizinha de Bernadette, né, que foi já nesse dia, né, e acompanhou essa aparição. Bom, aqui começa a ver a propagação de Lourdes, né? Já é a quarta aparição, começa essa sequência dessa quinzena e começa a ter mais pessoas interessadas em saber o que está acontecendo, tá? Então, começa a haver aquela movimentação no local, né? As pessoas começam a se interessar por aquilo. Um dado importante é que, geralmente, a maioria das aparições de Lourdes acontecem logo pela manhã. Isso é um dado importante para a gente depois correlacionar outras aparições. Tá? Então, sempre pela manhã, né? Começando aí cedo, entre 6h30, 6 horas ou 7 horas, eram as aparições. Na quinta aparição, que foi no sábado, dia 20 de fevereiro, foram cerca de 30 testemunhas e um êxtase de 40 minutos de Bernadette. Ela voltou com a mãe para casa e diz para a mãe que nessa aparição Nossa Senhora ensinou a ela uma oração que ela repetiu por toda a vida, só que era uma oração pessoal para Bernadette. Ela nunca ensinou essa oração a ninguém. Tá? Era uma oração de Nossa Senhora diretamente para Bernadette. Na sexta aparição, foi no domingo, já às 7h10 da manhã. Veja, de 30 pessoas no dia anterior, agora para 100 pessoas. Então, começa a haver uma propagação.
Olha como é que já começa a haver uma evangelização. Mais do que triplicou de um dia para o outro o número de pessoas no local. E Bernadette descreve essa cena assim: Esta rainha misericordiosa me disse também para rezar pela conversão dos pecadores. Ela me repetiu várias vezes essas mesmas palavras. Então aqui vai começando a desvelar das aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Ela começa com incentivo a Bernadette a rezar o terço e ela fala também para orar pela conversão dos pecadores. Né? Ainda tem mais coisa, mas isso já é a tomada de mensagem de Nossa Senhora. Então Bernadette ela disse também que não prometia tornar-me feliz neste mundo, mas no outro. E aí, nesse dia, que já tem 100 pessoas, e isso é comum acontecer na história da igreja, né? Quando a igreja se mostra, quando a igreja se revela, chama a atenção e isso incomoda as trevas. E aí, nesse caso, nesse dia, pela tarde, o delegado de polícia, né, o Dominique Jacome, ele fez um interrogatório muito severo com Bernadette, né? Ele ameaçava a Bernadette, gritava com Bernadette, a tal ponto de que a própria cidade se manifestou a favor de Bernadette, vendo a agressividade que ele tinha contra ela, né? E ele teve que então mudar um pouco de postura, mas, né, chegou a fazer com que a Bernadette, né, além de ser intimidada, né, ele proibiu, né, falando que ela não deveria voltar à gruta, né? E aí esse receio chegou ao pai de Bernadette, que também proibiu que ela voltasse. E aí, no dia 22, que era o dia seguinte, Bernadette, pequenininha como era, nem ligou para o delegado, né? E voltou querendo ver a aparição, querendo ver aquela que ela estava, a dama, né? Que ela ainda não sabia que era Nossa Senhora, que convidava ela sempre para voltar. Mas, nesse dia seguinte, não houve essa aparição. Tá? Os soldados estavam vigiando a vidente e estavam prontos para prender se ela regressasse. Ela foi assim mesmo, tá? E ela não voltou, né? Nesse caso aqui, a aparição não aconteceu naquele momento, né? No dia 22, não teve aquela aparição naquele momento, por conta dessa circunstância, os soldados cercando. E aí depois lá um relato do padre, né? O apelo interior foi contudo mais forte, e à tarde ela ali acorreu. Essa sua decisão foi confirmada em confessionário pelo padre Pomian, mas Nossa Senhora não apareceu e Bernadette parecia desfeita. Não sei no que eu faltei a esta dama. Porém, no fim do dia, a cidade estava em alvoroço e o prefeito achou melhor suspender a proibição. Ou seja, houve uma proibição, o pai de Bernadette, né, cedendo à pressão aí, também proibiu a filha de ir. Então o delegado estava contra, o prefeito estava contra, o pai contra, Nossa Senhora não veio. E aí depois a cidade em alvoroço fez um movimento a favor, né? E que aí o prefeito cedeu. Então já tem uma mensagem aqui, né, de como que a igreja precisa também se mostrar para que a obra de Deus não sucumba, né? Há tempos atrás a gente falou também um pouco disso, sobre como nós devemos, enquanto cristãos, zelar pelo bem da vida, né? Quando nós temos que aí lutar por questões contra o aborto, contra a eutanásia e contra todas as coisas que vêm contra a vida, né? E até mesmo a favor mesmo de propagar a nossa fé, né? Lutar pela nossa fé. Aqui a cidade começou a dar esse exemplo, né? E o prefeito e o delegado tiveram que voltar atrás por conta disso. No dia 24, um delegado, esse, né, que
hostilizou Bernadette, fez uma série de acusações, ele faz uma declaração, né, de uma maneira bem ofensiva. Ele, olhando aquela multidão de pessoas, né, que começa a aparecer, ele fala: como é possível que em pleno século XIX haja ainda tantos idiotas? Se referindo às pessoas que estavam ali procurando, né, uma ação de fé. E aí, qual foi a resposta da igreja para essa situação? Começaram a fazer, né, um momento de louvor mariano, cânticos marianos. Então, olha que interessante, as pessoas começavam a sentir a presença de Nossa Senhora. Bernadette, até então, nunca falou que era Nossa Senhora. Ela era interrogada, ela falou: eu não disse que foi Nossa Senhora, eu disse que foi uma dama que apareceu na gruta para mim. E aqui, né, a população já começa a sentir a presença de Nossa Senhora, né, através até inclusive da oração do terço, que sempre era rezado, né, em todos esses momentos Bernadette ia, e começa a fazer esses cânticos marianos, como resposta, né, ao escárnio do delegado, aos bem-aventurados de Maria aqui. E aí tem um relato desse dia, né? Jean Baptiste Estrade, que era um cobrador de impostos em Lourdes, pouco tempo depois de ter, vendo que Bernadette, né, pouco tempo depois de ter entrado em êxtase, como alguém que recebe uma má notícia, Bernadette deixou cair os braços e abundantes lágrimas começaram a correr pela face. Ela subiu de joelhos o aclive que precede a cavidade da gruta, né? Então ela sobe de joelhos e foi beijando a cada passo, né? A cada andar de joelhos que ela ia dando, ela se curvava e beijava o chão. E depois ela se volta para aquela multidão, né, de 300 pessoas, com voz marcada pelos soluços, referindo à multidão o pedido de Nossa Senhora. Qual o pedido de Nossa Senhora nesse momento? Penitência, penitência, penitência. Quantas vezes a gente vai ouvir isso de Nossa Senhora nas aparições? A gente já ouviu isso dela em La Salette e volta a ouvir dela de novo. E vai dizendo ainda: rezai a Deus pela conversão dos pecadores. E ela ainda recomendava como penitência beijar a terra em penitência pelos pecadores. E tem um gesto muito simbólico nesse beijar a terra que a gente vai ver nas aparições seguintes. E voltando aqui, na nona aparição, no dia 25, acontece agora com 350 pessoas aproximadamente. Ela novamente vai subindo a gruta no mesmo movimento de estar de joelhos, beijando o chão, e convida as pessoas a fazerem o mesmo gesto. Mas aí o que acontece? Nesse dia, a Senhora me disse que eu deveria beber da fonte e lavar-me nela. Bom, esse lugar especificamente, essa gruta de Macebielle, ela não tinha nenhuma fonte, né? E isso é relatado naquele tempo pelas autoridades, né, pela igreja. Não existia fonte de Lourdes. Existia o rio Gave, existia um canal, mas não existia fonte ali. Ali era um lugar seco, literalmente seco. E aí Nossa Senhora pede para Bernadette que ela vá até a fonte para beber dessa água. Como não havia fonte nenhuma naquele lugar, ela se dirige ao rio, o rio Gave, para beber. E aí Nossa Senhora fala: não, não é aí, é aqui. Ela aponta para o lugar onde é. O lugar onde não havia fonte. E aí o relato de Bernadette continua. Eu fui, mas só vi um pouco de água suja, parecia lama. Guarda a palavra lama, por favor. E em tão pequena quantidade que com dificuldade pude colher um pouco no côvado da mão. Eu me pus a arranhar a terra até poder colhê-la,
mas 3 vezes a joguei fora. Foi só na 4ª vez que pude bebê-la, de tal maneira estava suja. Existe um símbolo muito grande aqui na questão dessa gruta. Primeiro, que era um lugar seco, não havia a fonte. Segundo, que Nossa Senhora pede para ela beber água desta fonte, e ali somente ainda a lama, a tal ponto que ela não consegue beber porque é lama. E o que ela faz? Ela cava a terra para poder retirar a água, mas essa água ainda está suja. E aí Bernadette, mas o desfecho, né, a chave dessa água suja vem daqui a pouco, que é o seguinte: Nossa Senhora ordenou também a Bernadette comer grama da gruta. Ela me disse para comer da erva que se encontra no mesmo local onde eu fui beber. Foi só uma vez, ignoro o porquê. Mas aí a gente vai fazer uma breve e rápida leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, que depois que Deus decide criar o homem, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, lá no versículo 29, Deus vai dizer assim: Deus disse: Eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, a tudo o que se arrasta sobre a terra, e que haja um sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o 6º dia. Por que existe um vínculo dessa ação com esse momento aqui? Esse é o momento que Deus completa a sua criação, o 6º dia. O ser humano é criado e Deus dá a ele a missão de salvaguardar e de ordenar, né, de manipular, de submeter toda a natureza. E Deus vai falando de que tudo que ele criou e que existe vida, ele dá como alimento. E aí ele cita: toda a erva eu vos dou como alimento. Acontece que nessa situação, quando Bernadette come essa grama, né, ela bebe essa água suja e come essa grama, as pessoas olham espantadas e falam: essa menina ficou doida, está comendo grama, está pensando que é um bicho. E aí ela até responde, né, com muita sutileza: mas vocês todos não comem salada? E aqui vem a chave da resposta no Gênesis, porque o ser humano, quando foi criado por Deus, criado sem pecado, e aí preciso que vocês linkem essas palavras: a lama, criado sem pecado, e a erva. Deus, né? Ele cria o ser humano e dá toda a erva como alimento. Aqui está a chave, porque a proposta de Deus para o ser humano é que ele domine a natureza como um todo, vivendo sem pecado. E aqui está uma grande mensagem de Nossa Senhora quando ela fala: penitência, penitência, penitência. Rezem pelos pecadores, rezem para que se convertam. Quando Nossa Senhora pede esse tipo de penitência a Bernadette, ela está remetendo à criação do ser humano. E quando Bernadette vai até a gruta e que existe aquela lama, vamos lembrar que a criação, no relato do Gênesis, Deus cria o homem do barro. Jesus, ele repete esse gesto quando ele vai curar o surdo, e que ele cospe no chão, faz lama, ou melhor, o cego, né? Ele faz lama e passa lama, essa lama com o cuspe de Deus, né? Com o hálito de Deus na vista do cego, e pede para ele se lavar. Então, esse símbolo de Lourdes traz essa referência da ação criadora de Deus, que cria o homem sem pecado.
Isso é importante porque a gente vai ver o título que Nossa Senhora se apresenta em Lourdes. Tá? Então ela faz isso como uma penitência para remeter o homem à criação santificada, à criação pura, à criação sem pecado do ser humano. E aí Bernadette passa a fazer isso como um ato de penitência, a subir a gruta ajoelhada, beijando o chão e beber aquela água suja ainda, né? Mas o que acontece depois? Por conta desse fato dela aparecer com a cara cheia de lama e comendo grama, isso causou uma reviravolta. As pessoas falaram: ah, como assim? Essa menina tá, né? Achei que estava vendo Nossa Senhora, agora tá com a cara toda suja, tá comendo grama, deve estar doido. E aí no próximo dia dessa quinzena há uma proibição novamente, né? Essa confusão que foi criada. Então, prefeito, delegado, né? Aquelas autoridades do local fizeram um novo interdito em volta da gruta, né? Nesse dia havia 600 pessoas, só que Nossa Senhora não apareceu. Ou seja, quando há proibição, olha que interessante, né? Tem proibição, Nossa Senhora não apareceu. No dia 27, foi a 10ª aparição. Uma massa de 800 pessoas aguardava Bernadette na gruta às 6h30 da manhã. Por 15 minutos, Bernadette caminhou de joelhos e beijou o chão várias vezes, como já era costume, né? Em seguida, comandou a multidão por 2 vezes com gestos para que repetisse aquele ato de penitência. Ou seja, as pessoas passaram a também fazer esse ato que, no primeiro momento, parecia muito humilhante, parecia loucura, mas a população começa então a enxergar que aquilo ali é um ato de penitência. Então, existe até uma tradição, inclusive, né, das pessoas fazerem isso, né, de beijar o chão lá daquela região de Massabielle. Na 11ª aparição, que aconteceu no domingo dia 28, era um dia que chovia, fazia frio, mas a fé estava muito aquecida. No dia anterior, 800 pessoas, no dia seguinte, 1.200 pessoas estavam lá, com frio, chovendo, e Bernadette então chega às 7 horas da manhã. E aqui é um recado enorme para nós meditarmos, né? Quantas vezes as oportunidades que tivemos de estar na missa e a preguiça vinha. Quantas vezes a oportunidade de estar na adoração e a preguiça vinha, né? O cansaço vinha, né? Ou até de acordar cedo para ir na missa da manhã, enfim. E quantas vezes não aproveitamos a oportunidade de estar em Deus, enquanto que aqui uma multidão, no inverno, né, da Europa, da França, num frio, chovendo, estava lá. 1.200 pessoas querendo se aproximar de Deus, querendo, né, ter um diálogo com o céu através de Nossa Senhora. E entendam que nesse momento aqui ainda não havia a aprovação da igreja, não havia o reconhecimento. E aí no dia seguinte, na segunda-feira, 1º de março, foi a 12ª aparição. Nesse dia o pai de Bernadette a acompanha, vai até a gruta e, mais uma vez, agora um aumento de pessoas. No dia anterior, 1.200, agora 1.500 pessoas. Olha como é que a evangelização vai acontecendo. Claro que tem muitos que vão por curiosidade, né? Mas como é importante propagar as maravilhas de Deus para que as pessoas conheçam. E aí vai dizendo que a pedido a vidente tinha levado o terço de uma outra pessoa, mas na hora de rezá-lo a dama lhe perguntou: onde está o teu terço? Bernadette então tirou do bolso e, sorrindo, a Virgem disse: usai-o. É interessante que Nossa Senhora faz essa referência, né, do objeto sacramental
particular de Bernadette. Bernadette levou, né, um outro texto de alguém que queria que rezasse naquele ali, talvez até num ato de abençoar aquele texto, mas Nossa Senhora pede para Bernadette usar o terço dela. Então que a gente tenha realmente assim muito zelo, muita devoção, muito carinho com o nosso terço. Você pode ter comprado, você pode ter ganhado, né? Mas é importante que a gente tenha o nosso terço, né, como um sacramental, assim como a gente usa outros sacramentais como o crucifixo, né, ou pulseiras com crucifixo, né? O terço também, aqui Nossa Senhora dá um valor, né, para esse objeto como um objeto particular, né? E interessante essa cena, né? Então, que ele faça parte da nossa história de vida, assim como a gente também, né, deve ter um apreço, né, pela Bíblia que a gente porta, né? Não como qualquer coisa, não como qualquer objeto, mas termos, sim, né, uma importância e um grande significado com aquilo que a gente possui como sacramentais, como objetos santos de devoção, né? Objetos abençoados. E nesse mesmo dia, foi a única vez das aparições que houve também um sacerdote. Mais uma vez, Nossa Senhora repete, fala para Bernadette, né? E ela fala para a multidão: comer as ervas, beber da água, lavar da água, se lavar da água. E a multidão começou a pegar daquela água e ver que a água vinha mais limpa cada vez mais. E aí tem um relato de um padre, Padre Antônio Desirati, que ignorava a interdição ao clero de comparecer ao local, né? Ou seja, tinha uma proibição, o pároco não deixava, mas esse padre, ele esteve no local nessa aparição, a 12ª, e ele fez o relato. Só Bernadette viu a aparição, mas todo mundo tinha como o sentimento de sua presença. Respeito, silêncio, recolhimento reinavam por todo lado. Oh, como estava bom! Eu acreditava estar no vestíbulo do paraíso. Então, esse é o relato de um padre, o único padre que esteve durante essa temporada de aparições de Nossa Senhora. E aí, nesse dia, não no momento da aparição, mas nesse dia à noite, acontece o primeiro milagre relatado das aparições de Lourdes. Óbvio que a gente aqui tem a constatação do surgimento, né, da fonte, né? Mas através desse milagre da fonte existe agora um milagre físico numa pessoa, tá? Então, nesse momento existe, nesse dia, né, pela noite, o que acontece? Catarine Latapi, grávida de 9 meses, tinha paralisado os 2 dedos da mão direita. E ela imergiu a mão na água e sentiu um grande bem-estar, com os dedos se movimentando naturalmente. Ou seja, ela tinha uma paralisia em 2 dedos da mão direita, ela coloca a mão dentro dessa fonte e quando ela tira a mão, os dedos estão normais novamente. Então, relatado o primeiro milagre físico, né? Não é nem aqui sendo relatado o milagre da fonte, né? Que já foi um milagre, mas aqui o primeiro milagre numa pessoa. E a 13ª acontece no dia 2 de março. Bernadette teve uma visão breve e havia aqui já por volta de 1.650 pessoas, ou seja, as pessoas estavam já conhecendo a aparição, com certeza aqui já tem os relatos, né, também do milagre que está acontecendo, e vai cada vez mais aumentando esse número. Nessa visão breve, Nossa Senhora fala para Bernadette que deveria ser construída uma capela no local. E Bernadette, sempre simples como foi, ela vai até o pároco e fala, né, a dama disse que precisa ter uma capela construída lá.
Só que a reação do padre, né, não é uma reação satisfatória, ele fica indignado, fica, né, estressado com a situação, né, e ele fala assim, né, ela relata, ele me olhou num momento e logo me perguntou, num tom incomodado, quem era essa dama. Eu lhe respondi que não sabia. Então ele me encarregou de perguntar a ela o nome e de voltar para lhe contar. Ela disse, né, ela fala ainda para o padre, né, quando ela volta. A dama disse: devem vir aqui em procissão. E aí o sacerdote ele se estressa com essa situação, né, fica incomodado porque ele não estava satisfeito com essas peregrinações até Massabielle, né? Então ele ainda não acredita, né? E aí no dia 3, a 14ª aparição. 3.000 pessoas estavam lá, ou seja, num dia 1650, no outro dia 3.000 pessoas. Então a coisa vai tomando uma proporção gigantesca. Era um lugar que totalmente largado, abandonado de expectativas. Não era um lugar que previa receber esse tanto de gente de uma única vez. Santa Bernadette, né, ela rezou por muito tempo, mas se levantou com os olhos repletos de lágrimas e clamou: não me apareceu, ou melhor. No mesmo dia, após a aula, sentiu um convite interior da santa. Retornou à gruta e desta vez a viu. Ou seja, nesse momento, Bernadette relata, ela não veio de manhã cedo, mas após a aula, ela voltou lá e conseguiu ver Nossa Senhora. Bernadette cumpriu a ordem do pároco. Eu lhe perguntei seu nome por parte do senhor pároco, mas ela não fazia outra coisa senão sorrir. Bernadette perguntava qual o seu nome, e Nossa Senhora sorria apenas. Voltando, fui à casa do senhor pároco para dizer-lhe que tinha cumprido a missão, mas que não tinha recebido outra resposta senão um sorriso. Então ele me disse que ela zombava de mim e que eu não faria bem, eu faria bem de nunca mais voltar, mas não podia me impedir de ir. Eu não podia me impedir de ir. Então o pároco fala: tá vendo? Você está indo lá, ela está caçoando de você, então não volta. E aí o padre Peramale orientou: se a senhora deseja realmente uma capela, que diga seu nome e faça florescer a roseira da gruta. Então, isso acontece também. Existia uma roseira nesse local e essa roseira floresceu. Tempos depois, as pessoas foram também tirando a roseira, né? Tiravam a rosa, tiravam os galhos, chegaram a tirar inclusive as raízes dessa roseira. Então, ela foi totalmente consumida. Mas a roseira floresceu, né? E aqui tem um detalhe importante, que a Santa Catarina Labouré, que recebeu a visita de Nossa Senhora em Paris, como Nossa Senhora das Graças, ao ouvir o relato que aconteceu em Lourdes, né? Ou seja, em 1830, aconteceu em Paris, Nossa Senhora das Graças, onde ela revela a medalha milagrosa. Quando ela ouve os relatos de Lourdes, em 1858, essa Santa Catarina Labouré, ela exclama: é a mesma. Inclusive a questão até da própria roupa que Nossa Senhora veste em Lourdes se assemelha demais, né, com aquilo que acontece em Paris em 1830. E aí ela ainda, como que uma explicação ou até um lamento, né? Essa Santa Catarina, em Paris, ela fala várias vezes que se tivessem construído a capela na Rua do Bac, o santuário dedicado à Medalha Milagrosa, que a Mãe de Deus tinha pedido,
né, Nossa Senhora não precisaria ir para Lourdes, né, se ela tivesse sido atendida lá em Paris. Mas então ela volta com essa missão, né? Isso Santa Catarina fala, né? Ela volta com essa missão em Lourdes porque naquele local mais simples, mais humilde, com as pessoas com maior devoção, a graça começa então a ser realmente entendida, né? Nossa Senhora começa a ser ouvida. Bom, e aí seguindo para a 15ª aparição, já estamos chegando no final. Foi no dia 4 de março. Aqui se conclui a quinzena das aparições. Né? Não 15 aparições diretamente nesses 15 dias, né? Porque teve duas anteriores. E aí nesse dia, em torno de, dependendo do relato, entre 8.000 a 20.000 pessoas. E todos querendo ver um milagre, né? Porque já tinha o relato daquela senhora que havia curado a mão. As pessoas passaram então a fazer uso da água da fonte, né, para receber milagres. Esses milagres acontecem até hoje. O delegado de polícia revistou a gruta e as proximidades à procura de alguma espécie de fogo de artifício que servisse para simular uma aparição, mas nada encontrou. Bernadette era amparada por um grupo de guardas que continha a multidão. O êxtase durou quase 1 hora sem que acontecesse algo extraordinário. Ela disse: "Ó, sim, ela vai voltar, mas agora já não é mais necessário que eu vá à gruta. Quando ela voltar, então será necessário que eu retorne à gruta. Ela far-me-á saber." Então, nesse dia aqui, era como que o desfecho. E aí acontece na 16ª aparição, na quinta-feira, dia 25 de março. Os milagres continuavam se multiplicando e, ao mesmo tempo, iam se arrefecendo as resistências do pároco. Ou seja, era tanta confirmação de que aquilo vinha de Deus, com tantos milagres, as pessoas buscando a oração, fazendo penitência, bebendo da água e tendo curas físicas, curas espirituais e físicas, né? Que começa a haver então um grande movimento que o pároco começa a ver com outros olhos, né? A multidão sendo atraída, né? Os milagres acontecendo, a fé sendo revigorada, e aí começa a tomar outra conotação. Então, durante 20 dias, Bernadette não voltou à gruta. Sentiu o chamado de Nossa Senhora nas primeiras horas da festa da Anunciação, que foi no dia 25 de março, então ela foi à gruta. Depois dos 15 dias, eu lhe perguntei de novo seu nome. 3 vezes seguidas, ela sorria sempre. Por fim, ousei uma 4ª vez, e foi então que ela, com os 2 braços ao longo do corpo, como na medalha milagrosa, que Nossa Senhora está com os braços estendidos, levantou os olhos ao céu e depois me disse, juntando as mãos na altura do peito: "Sou a Imaculada Conceição." E Nossa Senhora aqui, como ocorreu lá em La Salette, que ela usa um dialeto, né, para os meninos de La Salette, aqui ela também fala num dialeto próprio dessa localidade de Massabielle, em Lourdes, né, e fala, né, "Sou a Imaculada Conceição", nesse dialeto. E aí Bernadette então sai correndo, vai até a paróquia, repetindo diversas vezes para não esquecer que aquela dama disse que era a Imaculada Conceição. Qual a importância disso? Bernadette era uma menina do interior, né, que não tinha conhecimentos teológicos, né, não tinha conhecimento que há 4 anos antes o Papa tinha decretado esse dogma da Igreja, né, dogma que nós cremos, que é celebrado no dia 8 de dezembro, né, um dia de guarda da Igreja, e esse é o dia que o Papa decretou, né, 4 anos antes, o dogma da Imaculada Conceição, que havia, né, uma divergência de pensamentos da Igreja. Se Nossa Senhora era sem pecado após ter concebido Jesus ou se Deus já tinha preservado ela antes. E aí, com este dogma, a Igreja reconhece que Maria foi criada por Deus
sem pecado, desde a concepção, quando ela foi gerada no ventre de Santa Ana, Maria foi concebida sem pecado. Por isso que a igreja também dá o título da nova Eva, porque ela foi, diante da história da humanidade inteira, a segunda mulher criada sem pecado. Eva pecou. Ela foi criada sem pecado e pecou. Nossa Senhora foi criada sem pecado e permaneceu sem pecado. E aí faz sentido a penitência que Nossa Senhora pede para Bernadette realizar, que era de se aproximar daquela fonte que estava iniciando, né, com a lama, e retira a lama e cava, mexe aquela lama, que é a criação do homem, né? O Deus faz o homem do barro, e o comer a grama, comer a erva que Deus tinha dado como alimento para todo ser humano criado sem pecado. Então a Imaculada Conceição agora se revela para uma criança que não tinha conhecimento nenhum disso. E quando ela chega e proclama para o sacerdote essa realidade, então o padre, muito emocionado, né, ele chora, reconhece, né, porque ele sabia do significado do que era a Imaculada Conceição, e aí a coisa muda de estrutura, né? E aí a gente, né, já se aproximando já do fim das aparições. Na 17ª, acontece o milagre do Círio. Né? Bernadette fica em êxtase e fica protegendo uma vela com os dedos, com a mão. E aí tinha um médico, inclusive, né, doutor Duzu, e outros, né, constataram durante 15 minutos que Bernadette estava com a mão sobre o fogo e não se queimava, nada queimava a mão dela, né? Então isso foi constatado. E na 18ª e última aparição foi bem depois, né? Não foi em março, já foi agora em 16 de julho. O chamado de Bernadette surpreendeu, o chamado de Nossa Senhora Bernadette surpreendeu ela ao anoitecer, quando ela se encontrava em oração na igreja paroquial. A gruta tinha sido fechada com tapumes, foi toda cercada, né? Já tinha tido proibição de novo. As autoridades estavam preocupadas com aquela multidão que estava indo para lá. Bernadette foi então com sua tia Lucile e algumas amigas para o outro lado do rio Gave, diante da gruta, né? Não dava para chegar à gruta, ela foi para o outro lado para ver. E ela relata então que quando Nossa Senhora aparece, é como se não tivesse tapume, como se não tivesse nada na frente. É como se ela estivesse diante de Nossa Senhora, no local que ela ficava em oração na gruta. E quando que acontece essa última aparição? Ela acontece no dia de Nossa Senhora do Monte Carmelo, na festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Enfim, essas são as aparições de Nossa Senhora com muito simbolismo. Nossa Senhora vem como em Paris, né, com a vestimenta que ela usa, que é descrita na medalha de Nossa Senhora das Graças, na medalha milagrosa, com a roupa branca da pureza, né, com o cinto azul, que é a ligação com o céu, com o terço, que é o pedido de penitência e oração, né, com o véu branco, né, no sentido também da pureza sobre a mente, com as rosas nos pés, que é o significado de trazer, de anunciar, né, no caminhar, de anunciar, como são belos os pés daqueles que anunciam a paz, né? Então Nossa Senhora vem também anunciar o Salvador, né, esse símbolo do Salvador. Dá uma olhada no pessoal do Instagram, que acho que 18 segundos vai acabar, a gente reinicia. a gente vai reiniciar no Instagram, tá? Vai acabar em 18 segundos. Então Nossa Senhora, ela aparece com todo esse simbolismo. E aí, para a gente fechar essa descrição, né, a gente precisa compreender esses sinais.
Só um minuto, pessoal do Face aí, que a gente está voltando aqui no Instagram, que ele tem um tempo limitado de 1 hora. Já estamos voltando. Então, voltando aqui com o pessoal do Insta, né? A gente já está finalizando, mas, né, vamos finalizar todo mundo junto. Então, Nossa Senhora, com todo esse simbolismo, né, ela traz essa mensagem para nós da oração do terço, da penitência, do pedido de conversão aos pecadores, dessa proximidade com Deus, né? A Capela de Lourdes, né, que hoje é um santuário gigantesco, ela foi um desejo, sim, do céu, mas que não deve ficar restrito à localidade de Lourdes, né? Porque com essa oração do terço, ou seja, ninguém via Nossa Senhora a não ser Bernadette, mas com essa oração do terço, com essa devoção, com essa entrega, muitas pessoas se converteram e até hoje se convertem. Muitas pessoas são curadas até hoje, né? Então a igreja ela acompanhou, né, esse pároco, levou o caso ao bispo e de fato houve uma comissão naquela época que foi analisando todos os fatos, analisando os milagres, e a igreja então reconheceu, né, as aparições de Nossa Senhora, inclusive com a questão do título de Imaculada Conceição, né? Isso foi uma grande alegria para a igreja, porque Nossa Senhora se apresentou com um dogma que a igreja celebra. E aqui existe uma confirmação, né? Até porque Nossa Senhora também aparece com 12 raios luminosos nessa aparição, e essa é uma designação da igreja, da Nossa Senhora como mãe da igreja. Então, aqui, quando Jesus diz para Pedro, né, tudo que ligares na terra será ligado no céu, o Papa, ao fazer a proclamação do dogma de Nossa Senhora como Imaculada Conceição, né, ele confirma aquilo que o céu já sabia, né, porque foi uma obra de Deus. E aí Nossa Senhora, pela primeira vez, após 4 anos dessa proclamação de dogma, ela se apresenta com o título. Então, essa ligação do céu e da terra através da igreja, ela é muito significativa para nós, de saber a autoridade espiritual que a igreja tem no mundo, né? Nas coisas de Deus. Queria trazer também algo muito interessante, porque Nossa Senhora se despede de Bernadette aqui na festa de Nossa Senhora do Carmelo, que tem uma referência, né, aos carmelitas, há séculos antes, mas tem uma referência posterior. Já é uma indicação de Nossa Senhora para a nossa próxima live, que é Nossa Senhora de Fátima, porque existe uma chave que liga esse dia que ela se despede de Nossa Senhora do Carmelo com as aparições de Fátima que nós veremos na próxima live. Tá? Então agora o link, né, a chave é essa, né, Nossa Senhora do Carmelo, né, o que tem a ver com o antes, o durante de Lourdes e o depois de Lourdes em Fátima. O que Nossa Senhora está apontando em Fátima que tem a ver com Nossa Senhora do Carmelo, que é lá do século XII, né, a devoção. Então, um parêntese, né, uma curiosidade interessante daqui das aparições é que Bernadette, que foi a vidente de Lourdes, ela era uma pessoa, né, com estatura pequena, pessoa humilde, né, família paupérrima, e que buscou a santidade através de Nossa Senhora, entrou na congregação religiosa, né, foi freira, né, foi irmã, e morreu aos 34 anos apenas. Bernadette, uma santa que ela é incorrupta, né, o corpo físico de Bernadette está incorrupto, né, aqueles que têm acesso, né, ao olharem
para ela, vão identificar aqui, é como se ela estivesse dormindo, né? De tamanha singeleza que está Bernadette, né? No seu túmulo, né? Com todo o seu corpo preservado, esperando a vinda gloriosa do Senhor, né? Para que esse corpo se torne, então, glorioso. Uma das várias santas da igreja, né? Que tem o corpo incorrupto. E interessante a gente perceber, né? Como que Nossa Senhora ama seus filhos, quer nos trazer essa mensagem e, como um grande presente da igreja, né, nessa relação de tantos significados que Nossa Senhora de Lourdes traz, Bernadette foi canonizada no dia 8 de dezembro, né, para justamente selar essa confirmação, né? Nossa Senhora de Lourdes é 11 de fevereiro, o dia da primeira aparição. Mas Bernadette, ela se torna declarada santa pela Igreja no dia 8 de dezembro, né, como uma confirmação daquilo que ela foi a primeira a ouvir da boca de Nossa Senhora: sou a Imaculada Conceição. Então, no dia da Imaculada Conceição, ela é canonizada, né? Então, a Igreja ela é repleta, né, de sinais do céu para nós, né? E é muito bonito a gente ver toda essa linha, né, de santidade que é proposta pela Mãe Igreja, em consonância com aquilo que é a vontade do próprio Deus, né, através de Nossa Senhora, com as suas diversas aparições. E a gente vai ver nessa continuidade, né, na próxima semana, essa realidade espiritual. Nossa Senhora é a Mãe de Jesus, é a Mãe de Deus, e que vem trazer uma mensagem única ao longo da história. Então, para a gente finalizar, convido você a rezar comigo a oração de Nossa Senhora de Lourdes. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajudam a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Coloque as suas intenções diante de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, muito bom estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Com Nossa Senhora de Fátima.